Fala pessoal, então estou aqui para gravar um vídeo para vocês para falar de um acessório importantíssimo para o meio aí, para a galera que treina pesado, treina forte, treina focado, concentrado, e tenho observado nas redes sociais algumas informações incorretas a respeito do uso desse acessório. Então resolvi fazer esse vídeo aqui para vocês. Peguei esse acessório em particular na Rádio Core Suplementos com meu amigo Vitor, ele que está patrocinando esse vídeo aí. E vou mostrar para vocês aqui como é que se usa esse acessório, o strap. Existem algumas formas diferentes, né, de straps, e uma delas é essa aqui. Eu vou abrir, vou mostrar para vocês. Uma outra é essa aqui, que é o meu, tá castigadinho, porque é bem usado, né? E vou mostrar também como é que é o uso dele. A princípio, vamos mostrar esse aqui, a forma correta de colocar na mão e a forma correta de utilizá-lo. A princípio, uma faixa, né? Material resistente, é uma faixa relativamente comprida. E essa faixa, ela vem com uma abertura aqui, uma costura, né? Exatamente para a gente passar a ponta da faixa aqui por dentro. Só que existe um manejo correto para usar isso, e tem pessoas utilizando isso aqui da forma errada, colocando isso aqui de forma errada e usando na barra ou nas barras de forma errada também. Então isso aqui é para esclarecer vocês. Vou dar um pause aqui para mostrar ela na maneira correta de colocar, tá bom? Então, galera, aí agora a gente tem aqui a palma da nossa mão, né? O polegar voltado para cima. E a gente vai pegar a faixa. Na hora de colocar a faixa por dentro dessa costura aqui, a gente vai sempre passar dessa forma aqui, tá? Ó. Falei da mão esquerda, né? Então, esse strap aqui é para ser usado na mão esquerda. Por quê? Porque a faixa ela tem que sair exatamente na direção do nosso polegar, do nosso dedão. E aí ela vai estar fixada na mão, no punho, da forma correta. E aí depois eu vou explicar para vocês na barra como é que funciona isso. Tá bom? Existem alguns straps que o pessoal faz em casa, né, com faixa de jiu-jitsu, utilização da mesma forma, só que aí você vai observar o seguinte: nessa costura, você vai estar sempre colocando essa costura pelo lado de fora, para ela não ficar aqui, ó, machucando a sua mão aqui por dentro, porque na hora de fazer força, se realmente você vai colocar carga, vai utilizar o strap para isso, você vai perceber que essa costura vai machucar muito seu punho aqui por dentro, sua mão aqui por dentro. Então utiliza sempre com a costura pelo lado de fora, ok? Devidamente colocadas, observem que nas duas mãos a faixa está saindo na direção do meu polegar, correto? E agora eu vou mostrar para vocês a utilização dela na barra, desculpa. Bem, a colocação dela na barra vai ser sempre de forma inversa à forma com que sua mão escorrega pela barra, da forma com que sua mão é colocada na barra. Então, se eu for fazer uma pegada pronada, que é essa pegada aqui, ó, isso é uma pegada pronada, a palma da mão voltada para baixo, né, onde eu vou exercer uma pressão de puxar essa barra aqui, eu vou utilizar a faixa de forma inversa à forma com que a minha mão escorrega. Ou seja, eu vou utilizar ela ao contrário, ok? E assim, enrolando. Observem que da forma que eu coloquei, fica fácil de colocar o strap na barra e enrolá-lo. E ele vai ficar embaixo da minha mão. Se eu for fazer a força e meu punho, minha pegada não aguentar, eu simplesmente tenho que manter os dedos aqui
para que o strap não desenrole. Então eu não preciso fazer uma força extrema na minha mão para manter a pegada. Eu simplesmente só segurar o strap para que ele não desenrole. Ele está fazendo toda a força para mim, ó. Se eu utilizar um dedo, segurando apenas para ele não escorregar, eu já posso colocar o peso que eu quiser aqui que não vai soltar. Por quê? Porque o strap está preso ao meu punho e enrolado à barra. Ok? Vou mostrar a forma errada de utilizar o strap. Muito bem. Muita gente que não consegue ter a informação correta da forma de utilizar, coloca o strap exatamente da mesma forma com que a mão escorrega. Ou seja, minha mão vai escorregar dessa forma. Então, de nada vai adiantar eu usar o strap da mesma forma, porque eu posso segurar o máximo que eu puder e ele vai escorregar, concordam? Então, a forma correta de utilizar o strap na barra é ao contrário do que a sua mão escorrega. Assim você vai fazer a força que for, que é só manter o strap no lugar. Observe que eu estou com um dedo só e a minha pegada não solta, não vai soltar da barra. Além disso, eu fico com a mão colada na barra. Isso me proporciona mais segurança, mais firmeza para executar uma puxada, um encolhimento. Lembrando que o strap é muito utilizado para fazer a força de puxada, ok? Muita gente utiliza o strap para fazer um bíceps, para fazer um supino e não tem nada a ver com o tipo de movimento. Algumas pessoas que têm algum problema no punho utilizam, e eu já vi inclusive o atleta Júlio Balestrini usando dessa forma, mas por causa de condilite, algum problema no cotovelo, no punho mesmo, utiliza para dar mais firmeza na pegada, ok? Mas geralmente é usado para puxar a barra, tá? Uma barra fixa, por exemplo, uma puxada pela frente com a mão pronada ou supinada. E vou mostrar agora, inclusive, como é a utilização dela na pegada supinada para vocês. Um minuto. Então, vou fazer uma pegada supinada na barra agora. O que eu vou fazer? Se eu colocar dessa forma, eu vou estar colocando exatamente da forma como que a minha mão escorrega. Concordam? Então não vai segurar. Então eu vou colocar ao inverso da minha pegada. Ela vai entrar por cima da barra. Vou enrolar quantas vezes eu quiser, porque ela tem tamanho para isso. Ok? E depois que eu prendi a mão com a faixa na barra, dificilmente a minha pegada vai sair daqui. Posso utilizar novamente um dedo se eu quiser, simplesmente para não deixar o strap rodar e o meu punho está preso aqui na barra. Então eu posso fazer com a carga maior do que eu tenho costume, vou trabalhar a minha musculatura com sobrecarga maior do que eu tenho costume e o strap vai ser favorável a isso, ao meu desenvolvimento, ok? Então essa aí foi mais uma forma de utilizar o strap. Vou mostrar para vocês agora a mesma coisa num pulley e um macete importantíssimo para desenvolvimento do seu dorsal, que não é simplesmente colocar o strap e fazer força. Minutinho. Galera, vou mostrar agora para vocês a utilização do strap na puxada pela frente pronada. Observa que a colocação dele vai ser inversa, novamente a pegada, ok? Ó, dedão, puxei, enrolei. Mesma coisa do outro lado. Sei que vai estar difícil de olhar, de ver aí, né? Mas é a mesma coisa. Aqui tem um macetinho que o Anfrise vai colocar para vocês, ok? A galera está acostumada a utilizar isso aqui simplesmente para puxar, simplesmente para tirar a força do punho, né? A pegada, que ela já enfraquece com várias puxadas, né? Várias remadas. E aí pensa em somente utilizar o strap aqui, principalmente aqui, para ajudar a pegada.
Mas tem um macete aqui muito importante, ó. Se eu começar a utilizar o strap fazendo a força no meu punho, eu vou começar a solicitar mais o meu grande dorsal. Eu não vou utilizar tanta força nos bíceps e no antebraço, porque eu vou estar puxando a barra em direção ao peito com a força do grande dorsal e não do bíceps, entendeu? Então o strap aqui ele vai fazer com que você isole a pegada do braço e do antebraço, né, da mão, e vai utilizar muito mais o seu dorsal do que o bíceps e o antebraço. Vocês já perceberam que vocês treinam costas às vezes, costas com bíceps, e não conseguem treinar bem bíceps porque ele já está morto de tanto puxar e tanto remar? Então o principal é isso aqui, ó. Você vai imaginar o seguinte, que você tem duas manoplas embaixo dos seus cotovelos e você está empurrando essas manoplas para baixo. Ou seja, você não está puxando a barra, tá? Você vai colocar isso lá dentro da sua cabecinha para que essa informação seja passada para seu grupamento em trabalho, que no caso aqui é o grande dorsal. O motor principal aqui é o grande dorsal. Eu estou utilizando meus braços simplesmente para fazer um movimento que meu grande dorsal vai entrar. Entendeu? Então, o strap aqui vai ser muito bem utilizado dessa forma. Ó. Se eu tirar e simplesmente segurar para ele não rodar, eu vou estar utilizando a força nos punhos e não na pegada. E aí eu vou estar utilizando muito mais meu grande dorsal do que os bíceps e os antebraços. Beleza? Então, quando você puxar, imagina que você tem uma manopla embaixo do seu cotovelo, tá? E aí você vai estar fazendo a força empurrando essa manopla para baixo, tá? Você não vai estar puxando a barra. Empurra a manopla para baixo. Peça a um companheiro seu, ou até professor, para colocar as mãos nos seus cotovelos e você imaginar que você está empurrando as mãos dele para baixo. E aí você vai começar a ter esse sentido de que você está empurrando para baixo e não puxando a barra. Isso serve tanto para essa puxada aqui, quanto para a puxada com triângulo, quanto para um pulley articulado, quanto para uma barra fixa. Sempre imaginar que você está empurrando os cotovelos para baixo. Numa remada, que você está empurrando os cotovelos para trás. Você vai utilizar as escápulas e vai deixar de sentir tanta fadiga nos seus bíceps e nos seus antebraços. Valeu pela dica? Abraço, galera!